Arte fora da bolha. Voltando aqui nesse Arte Fora da Bolha parte 2 com o Renan Marcondes. O nosso papo foi tão bacana que a gente dividiu um primeiro momento nessa contextualização mais histórica e conceitual ligada à arte da performance, e essa parte 2 que você vai assistir agora, focada nos trabalhos artísticos, interesses, questões que o Renan vem desenvolvendo em sala de ensaio e nas suas próprias performances. Aproveitem. Mas agora, Renan, pesquisador artista, né? Você já está se colocando aí, né, em relação a coisas que te interessam pensar sobre a presença. Você trouxe essa questão da longa duração. Eu sei que isso é um dos elementos do seu trabalho, que acho que tem sido, né, o Renan trabalha com performance há bastante tempo já, mas tem sido uma certa recorrência, uma certa insistência, né? O que está te interessando como um artista da performance? Bom, aí a conversa sempre fica mais difícil, né? Falar da parte artística é sempre mais assim, nossa, e em que campo que a gente vai entrar, assim? Mas a questão da duração tem me interessado cada vez mais. Eu sempre trabalhei com uma, longa duração, que na minha cabeça é um pouco média duração. Claro, em termos de uma duração espetacular, pensar, uma peça que tem 1 hora, uma dança que tem 40 minutos. Eu sempre trabalhei um pouco além disso. 2 horas, 3 horas, 4 horas. O que não é nada gigantesco, porque a gente tem trabalhos de artistas que ficaram anos fazendo suas performances, semanas, meses. Então tá tudo bem. Mas eu tenho buscado investir um pouco mais nessa duração. Então o último trabalho que eu fiz no começo do ano, bati, acho que talvez, mas voltando, o último trabalho que eu fiz mais para o começo do ano, dentro da SP Art, foi um trabalho de 7 horas de duração. Uma coisa que eu nunca tinha feito antes e que eu achei especialmente importante fazer dentro da Feira de Arte. Porque tem me interessado cada vez mais dialogar com esse campo acho que mercadológico não é um bom termo, mas um pouco já pressuposto da performance nesse espaço do mercado de arte, da galeria, da performance de fato enquanto produto. Uhum. Porque ela Alguns artistas da performance tentam fingir que não, ou tentam recusar isso, porque existem outros lugares, assim, né? Dá para produzir performance de formas muito distintas. Mas uma vez que eu estou inserido nesse contexto, eu tenho buscado pensar o que significa, de certa forma, objetificar não só meu corpo na performance, mas a própria performance. Então eu tenho feito, por exemplo, performances seriadas. Tem como se fosse uma gravura, tem 3 gravuras e uma prova de artista. A performance tem 3 e uma prova de artista. Essa performance pode ser vendida, a pessoa pode executar a performance como ela quer, o que gera situações assim muito curiosas e que me deixam de fato num terreno muito instável, que eu gosto. Então para mim é muito curioso ver uma performance que eu propus na coleção de uma colecionadora sendo executada por performers que eu não conheço num evento social. Pera, calma, tilt. Explica pra gente com calma. Agora sim. Não, sim. Não, talvez. Como é que é isso? Como é que é isso? No contexto das artes visuais, eu tenho feito alguns trabalhos que são específicos para esse contexto, que são como objetos na galeria, mas que envolvem a presença física ao vivo do corpo, da forma que a pessoa que comprar resolver executar. Então teve um trabalho meu, que foi um trabalho que foi incorporado numa coleção individual no ano passado, e que quando a gente vendeu, eu achei muito curioso, porque primeiro teve essa etapa de produzir um dossiê do trabalho. Então o que foi vendido foi um papel. O que se entrega? Foi um papel impresso com, assim, na verdade foi quase um livrinho, com uma série de instruções para a pessoa que comprou, para os performers que executariam, o que pode, o que não pode, quem entrar em contato se der ruim, tudo. Uma espécie de roteiro. E os objetos para execução da ação. E quando eu vendi, eu falei, bom, que legal, porque eu acho que é de fato entender uma espécie de sobrevida não só do trabalho, mas colocar novas perguntas em termos de produção. Mas eu pensei, falei, bom, a pessoa comprou, mas isso nunca vai ser executado.
comprou, né, achou legal, mas fazer mesmo, porque, putz, a pessoa vira produtora de um negócio, ela né? vai ter que fazer acontecer, né? Exatamente. E aí ela começou a fazer várias vezes. Com performers diferentes, em situações da casa diferentes. Isso é interessantíssimo. Você chegou já a assistir alguma dessas vezes? Não. Eu não consegui. Eu tive, assim, claro, teve várias vezes que eu não pude mesmo, mas teve algumas que eu falei, acho que eu não quero ainda ver. Então, eu sabia pelas pessoas que tinham performado, como tinha sido, recebia fotos, por aí vai, porque o trabalho vira uma outra coisa. Ele perde, é muito curioso isso de você perder um pouco o controle da obra. De quem vai performar, se vai estar sendo feito corretamente ou não. A minha diretora que me habita já está tendo urticária aqui. Professor. Mas eu acho que isso, pensando, né, enquanto artista, a pessoa que eu sou, eu acho que eu tenho um pouco isso, assim, um certo desapego. Lindo. Assim, de falar assim, deixa a coisa aí. E tudo bem ela desandar, porque ela deixou de ser minha. Claro, eu ainda posso executar a performance. Então, quando eu vendo tendo uma prova de artista, entre aspas, que é sempre minha. Então, eu tenho o objeto comigo também. Tem uma versão do objeto com a pessoa, mas tem uma versão do objeto comigo. E eu posso continuar executando para sempre a minha versão. Sim. Mas a versão dela... Então, eu acho isso muito interessante, assim, e de certa forma, e é isso, um pouco depois ela acho que pegou uma outra performance de outro artista, que nem é brasileiro, e aí começou ela mesma a criar ali uma espécie de roteiro, assim. Então, acho que tem uma coisa interessante desse jogo, dessa conversa. Então, eu tenho buscado isso em alguns dos meus trabalhos, que são os trabalhos que eu, de fato, já penso vinculado ao contexto, né, das artes visuais. Uhum. E eu tenho percebido cada vez mais um interesse muito forte em uma revisitação da história da performance como mote criativo. Então, como eu tenho essa pira da pesquisa e da pesquisa histórica, eu comecei a... Isso aparece, né, nos seus trabalhos, esse diálogo. Eu comecei a sacar, eu falei, nossa, isso aqui que eu tô fazendo é uma resposta a Lygia Clark. Isso aqui que eu tô fazendo tem a ver com aquela performance do Bruce McLean de 72. E eu tô tentando deixar isso de alguma forma mais evidente nos trabalhos. Seja pelo título, seja por algum texto que eu ali apresento, porque eu tenho sentido... E é isso em várias frentes do meu trabalho, uma importância mesmo de resgatar essa história da performance e de apresentar ela quase como uma dimensão educativa. Olha, a gente discute muito pouco sobre o assunto, a gente tem um preconceito enorme sobre isso. Quem é da arte da performance geralmente só fica elogiando a linguagem e não olha de fato para ela. Então... Desculpa, o que você sente nessa instância desse preconceito? A gente pode resumir isso na frase, paga de louco e chama de performance. Acho que muitas pessoas já ouviram, tem meme. Então, nossa, gente, isso não é nada. Isso qualquer pessoa pode fazer. Nossa, essa pessoa veio aqui, quebrou 3 xícaras e foi embora. Se você não contextualiza, de fato é muito difícil de perceber da onde veio aquela quebra de 3 xícaras? Da onde veio aquela pessoa que tirou a roupa e cortou ali e sangrou na galeria? Isso, e quando eu fico falando, Segunda Guerra Mundial, contextos ditatoriais da América Latina, isso é um contexto que cria demanda por uma certa forma de expressão. Então eu tenho sentido muito essa urgência de certa forma, resgatar isso e começar a trazer isso de uma forma talvez um pouco indicial nos trabalhos. Nossa, isso é um tema que dá um episódio. E eu achei ele fascinante, queria pensar assim, então te ouvir mais como é que você está pensando isso no seu trabalho como artista. Eu vou dar um exemplo só, porque eu acho que essa pergunta, né, que gera esse preconceito, especificamente com a performance, que eu acho que talvez seja mais elevado, mais explícito, mais violento, ela também transcorre aí na arte contemporânea como um todo. Sim. Então, é uma arte que eu não entendo se eu não ler o texto do curador. Então, você vai na Bienal e fala, é um bando de all-star empilhado, o que é isso? Depois que eu li o texto, né, mas enfim, que fruição, aí tô pensando, talvez, alguém que se fala, eu não estudo arte, eu não faço arte, não sou, né, assim, deste campo, deste território. Vou entrar em contato com essa obra.
sem a bibliografia básica, sem enfim, como é que essa relação se dá? Isso acontece na performance, acontece em outras áreas. Me veio na cabeça, a hora que você falou isso, uma professora, diretora, né, uma diretora com quem eu tive aula, que ela falava assim, eu fico sempre me perguntando, no caso dela, o campo das artes da cena, do teatro e tal, mas como é que eu deixo portas e janelas abertas para as pessoas entrarem, digamos assim, dentro desse trabalho, em qualquer momento da vida delas, no sentido de uma relação com a arte, de uma formação artística. Então, claro, né, dependendo da pessoa que vai vir aqui com uma bagagem absurda, ela vai adentrar essa obra e se relacionar com essa obra de outras maneiras, mas tem uma porta para alguém que fala, eu não vi teatro nunca, não sei, né, que relação que eu vou estabelecer com essa obra, né? Como é que no seu trabalho, você fala, poxa, eu tenho trabalhos que eu estou pensando evidentemente para este lugar, a galeria, as relações de poder ou de mercado que envolvem a arte. Maravilha. Ao mesmo tempo você está falando, né? Me interessa, desde as redes sociais, como num podcast como esse, como em outras ações que você realiza, pensar essa retomada do campo histórico da performance nos seus trabalhos, inclusive como talvez uma ação que forma, né? Enfim, como é que você pensa essa chegada de alguém na relação com a sua performance, né? Sim, eu acho que essa imagem que você trouxe da diretora, assim, das portas e janelas, ela é muito boa e ela é melhor do que a minha, porque eu sempre tinha uma imagem da cebola. Mas acho que tem a ver com essa questão da camada, de você ir um pouco descascando, porque eu cada vez mais tenho tentado criar um trabalho cuja primeira imagem, ou o primeiro acesso, seja não literal, mas seja muito amplo. Então, por exemplo, esse trabalho que eu falei que foi vendido, ele é um trabalho de alguns anos atrás. Que ano que eu fiz ele? 2016, isso. E ele chama Protetores de Proximidade Humana. Então são duas pessoas do mesmo sexo, duas mulheres, dois homens, que usam um objeto de madeira para dançar uma valsa separadamente. A valsa é Danúbio Azul. Primeiro acorde, reconhece alguma coisa ali, e é uma dança a dois. Em casal, com esse objeto super estranho. Mas o elemento da dança 2, ele é grande, ele é pontiagudo, assim, mas o elemento de uma dança 2 ao som de Danúbio Azul chega em casamento, chega em festa de 15 anos, mas são duas mulheres, geralmente, que fazem. Então, tem um primeiro lugar ali que eu falo assim, bom, tem um acesso a esse trabalho que ele se dá fora do campo da arte contemporânea. Mas ele é um trabalho que discute os objetos relacionais da Lygia Clark. Uhum. Eu não sei quem vai chegar nessa leitura, se alguém vai chegar nessa leitura, isso não me importa muito. Mas para o meu processo criativo, eu entendo que isso é muito central. Como se eu, enquanto artista, estivesse tentando responder ao fantasma da Lygia Clark. Falando, Lygia, nos anos 70 estava muito legal essa ideia utópica que vocês tinham, de que, assim, que a performance ia revolucionar tudo, mas eu tenho a impressão que deu um pouco errado nessa perspectiva. Então, assim, eu de hoje te diria assim, olha, teve limites, foi apropriado, a coisa mudou de figura, a gente teve uma pandemia. É quase como se eu estivesse tentando responder. Por esse trabalho que eu falei de 7 horas da SP Arte, é muito parecido. São 6 cubos de 45 centímetros com as inscrições 1, 2 e 3. Esses cubos formam um pódium grandão. Eu fico durante 7 horas reconfigurando esse pódium, fazendo ele virar uma escada, uma cama, um negócio onde eu enfio a cabeça. Então, quem olha, fala assim, pódio. Vencedor, perdedor, competição. Cavalo, natação, surf, né? A gente tem Fórmula 1. Exatamente. E é engraçado que é um trabalho que ele veio de 2 lugares. Ele veio de um trabalho histórico do Bruce McLean, que chama Trabalho de Poses para Plintos. Plinto é a base branca no qual você coloca obras dentro de museus. Tem esse nome estranho, mas é isso. E ele fica se equilibrando nesses plintos. Eu pensei, bom, tá, vamos mudar esse plinto por alguma coisa. E virou esses grandes cubos. E eu vi um dia no metrô em Frankfurt
tinha uns desenhos no metrô que que achei muito curioso, que eram uns burros de carga carregando um pódio. Tinham vários desenhados na estação do metrô. Eu falei, nossa, gente, que coisa engraçada, assim, isso é muito alemão, né? E aí o trabalho veio um pouco desses dois lugares. Falei, bom, tem essa dimensão histórica, tem essa imagem super estranha do pódio, e isso gera o trabalho. Que em algum lugar, se a pessoa lê o texto, se a pessoa fala comigo durante a performance, eu vou citar o trabalho histórico, ela vai ter esse acesso, mas ela não precisa. Ela pode acessar por uma outra camada. Então, eu fico tentando jogar isso o tempo inteiro sem deixar o trabalho pedante. Esse é o problema. Porque quando artistas contemporâneos trazem essa dimensão da pesquisa e da história nos trabalhos, eu acho que corre grande parte das vezes esse risco de uma certa... Nossa, olha como esse artista é inteligente e conhece sobre a história e sabe algo que o público não sei. E eu preciso entender. Difícil. Isso é muito difícil. Transpor sei lá, o risco dessa... Eu vou chamar de incomunicabilidade, mas eu não estou nem pensando em comunicação no seu sentido mais imediato, assim, mas no sentido de relação, mas, né, estabelecer um acesso, um interesse, um tensionamento, uma troca. Inclusive, quando você estava falando dessa questão da duração, aqui, ó, a janelinha, eu pensei, tudo bem, né, a gente tem na história da performance trabalhos de anos, de um ano inteiro num apartamento, né, várias questões desse tipo, mas você fala 7 horas, pensando que hoje, né, não sei, às vezes meus alunos que são mais jovens me informam, não, mais de 5 minutos, o vídeo não dá, né, assim, tipo, não, 1 minuto, 50 segundos, eu sinto que a gente está remodelando mesmo, não é redimensionar, a gente está remodelando a nossa atenção, né? A capacidade duracional da atenção, do interesse, do desejo, né? Em alguma coisa, em algum acontecimento. Eu estava pensando, 7 horas para essas novas bases, digamos assim, é um ano, né? Do tempo passado, do tempo pré-vídeo, né? A gente lembra, quando surgiu o tal do YouTube, os vídeos eram longos, depois alguém veio e falou, não, 15 minutos é o máximo, senão não prende a atenção, e agora a gente está vivendo os de 30 segundos, os de 50, né? Assim, então, fico pensando que para este tempo, uma duração de 7 horas... E que é isso, durante as 7 horas é muito curioso, porque ainda mais numa feira de arte, onde as pessoas estão indo para passear, ver obra, é só foto, a apreensão, ela é muito nesse sentido. E é isso, eu não tenho uma grande crise com isso. Internamente, enquanto performer, às 7 horas, eu até falei isso para minha terapeuta, eu falei, olha, é muito curioso, porque parece ser uma coisa muito violenta, mas na verdade vai ser um momento de descanso para mim, porque a gente vive essa vida que a cada hora a gente está numa atividade diferente. Falei, nossa, eu vou ficar 7 horas focado numa coisa só. Ai, que alegria, nossa, assim, putz, que boa solução que eu tive. Então, tem uma importância mesmo, assim, e são 7 horas em experimentação. São 7 horas ali, de certa forma, reconhecendo padrões, reorganizando o espaço. Acho que isso é muito importante para mim de dentro, desde que eu comecei a produzir lá em 2013. E para o público, eu acho que tem essa coisa, assim, que é curiosa, que a pessoa vem, tira uma foto, aí ela dá uma volta na feira, de repente ela vê que eu tô lá ainda. E aí ela fica muito assustada que eu ainda tô. E aí tinha um restaurante de comida japonesa na esquina da galeria. E aí as atendentes que estavam numa função parecida comigo, elas estavam 7 horas em pé. E aí de repente eu via que tinha uma relação de cumplicidade entre a atendente e eu, que os dois se olhavam e assim, tá bom, estamos aqui na mesma, né? E aí, no final, uma delas veio falar comigo, assim, é engraçado, porque eu acho que mesmo essa duração um pouco mais longa, ela permite um outro tipo de percepção das coisas, que não é nem melhor nem pior. Mas eu brinco que... E toda performance minha, eu sinto que tem isso, assim, ela começa, e aí tem aquela coisa de, nossa, que performance, aí tá todo o público ali, né, meio sério, falando baixinho... E aí isso é meio chato pra mim. E aí tem que passar uma meia hora, que é aquele momento que todo mundo entendeu que não vai acontecer mais nada ali, que é só aquilo mesmo. E aí que uma galera vai embora, aí tem uma que mexe no celular, e aí tem uma galera que começa a falar num tom mais do cotidiano, e aí a gente começa a coexistir.
Aí tem o público deixa de ter a função pública. O público está lá em outra experiência. E eu também. E aí alguém volta, e aí alguém que não tinha chegado no começo chega, e aí eu começo a ver algo um pouco mais de vida acontecendo, sabe? Que legal. Por isso que pra mim a coisa da duração, ela é muito divertida. Olha, você falou aí, vamos do começo um pouco então, do começo do seu começo. Você falou desde 2013. 2013 é quando você chega na performance? Um pouquinho antes, mas o primeiro trabalho que eu até hoje em dia falo que é meu trabalho, assim, porque tem coisas que a gente vai picotando, é de 2013, que é quando eu faço meu TCC na Belas Artes, que é um trabalho que chama Manual Civilizador para um Peso Sem Nome, que eu fui refazer só uma vez depois, em 2016, no Sesc Bom Retiro, que é ali que eu falo assim, acho que eu encontrei um interesse, um foco. Porque eu descubro a performance um pouco por acaso, em 2011, no meio da graduação, porque como eu gostava muito de tudo, de artes, eu fui ao mesmo tempo fazer a graduação em artes visuais e um curso técnico em teatro. E aí nas visuais eu estava achando que eu ia me formar desenhando, era só o que eu conseguia imaginar na época, e ficava ali fazendo curso de atuação, né, trabalho para câmera, que também não é meu lance, assim. E aí em algum momento eu descobri que tinha um lugar que conversava esses dois polos, né, na graduação e no técnico. Claro, em um lado me apresentaram a Pina Bausch, do outro me apresentaram a Rebecca Horn, mas tava todo mundo no mesmo lugar estranho, assim. E aí eu falei, acho que é isso aqui. E foi assim, paixão. Quando eu descobri, aí eu comecei a fazer umas performances, assim, super experimentais, super em termos de estudo, gravava, botava umas 7 câmeras em ângulos diferentes para gravar as coisas. Era bem curioso. E aí, na época, na Belas Artes, quem era a professora de performance era a Juliana Moraes, que é da dança. Sim. Hoje em dia é professora da Unicamp, né, do curso de dança. E aí eu virei assistente dela, e aí eu entrei para dançar na companhia dela. Era uma companhia que chamava Companhia Perdida, que se extinguiu em 2014, se eu não me engano. E aí, de repente, eu entrei num campo que era mais da dança, com um foco em performance, que era o interesse dela na época também. Foi aí que eu, de repente, estava no ambiente. E comecei a fazer meus próprios trabalhos. De uma maneira, assim, muito crua, lidando com o que eu tinha ali por perto. Então eu ficava equilibrando o lápis grafite na cabeça, que era assim o que eu tinha na sala, coisas. E acho que isso é muito interessante, né? Que a performance ela tem uma demanda muito baixa em termos de técnica e também em termos de material. Se você se interessa pelo assunto, pelo contexto, você consegue produzir com muito pouco. É uma das coisas mais ricas da performance. Então eu comecei muito nisso, assim, uns trabalhos que eu botava umas coisas de escritório na bolsa e fazia, assim. E aí isso foi virando, foi ganhando um pouco mais de estrutura de trabalho. Aí comecei, de fato, a criar esculturas vestíveis para os trabalhos, que é uma coisa muito central para mim. Trabalhar com tempos mais estendidos e por aí foi. Mas eu sinto que começa mesmo ali em 2013. O que é curioso, né? Porque é um momento político no Brasil também muito central. Então acho que tem uma produção também que não está lidando diretamente com isso. Eu não tenho um trabalho que é tematicamente político, mas é um trabalho que eu sinto que lida ali com esse momento muito inédito de país, assim. Mas então é isso, 2013 é esse comecinho. Você já foi trazendo, então, né, essa relação com a dança, esse entre as artes visuais e as artes cênicas dentro da sua formação, esse interesse. Fala um pouquinho mais, então, pensando nesses eixos, né? A gente falou da duração, da questão duracional, da longa duração. Você já está apontando aí também um outro interesse, que são essas esculturas vestíveis. Tem uma outra coisa que aparece na sua trajetória, que eu gosto de pensar isso também, talvez pelo meu afeto aí teatral, as questões do coletivo e tal. Você é um artista que alterna, né? Circula
com trabalhos solos que você realiza, mas também agenciando parcerias, né? Assim, angariando. Como é que, enfim, esses pontos vão se estabelecendo e vão se desdobrando na sua pesquisa? Bom, primeiro sobre a questão coletiva, é muito curioso porque isso às vezes parece uma loucura no campo das artes visuais. Nossa, o Renan trabalha com uma equipe grande, tem várias pessoas por perto, tem artistas que acompanham várias obras. Tem gente com você há bastante tempo, né? Bastante tempo, desde 2013. Então a Clarissa Sakelli, a Carolina Calegaro, o Arthur Kohn, que também é meu marido. Assim, então, tenho ali tem Bodandara, que tá também desde 2013 comigo, assim, e eu com ela nos projetos dela. Então, acho que tem isso que é muito curioso. É uma ajuda que é um pouco mútua, assim. Então, um escreve o texto pro trabalho de um e aquele outro devolve uma direção de arte pro trabalho. Isso sei lá, assim, é uma coisa que eu fico até emocionado quando eu penso, porque é o que dá corpo pro trabalho. E a gente no teatro sabe muito bem disso. Nas artes visuais isso é um pouco mais estranho, porque muitas das linguagens, pensar por exemplo na pintura, na escultura, demandam um trabalho solo, grande parte das vezes. Claro, você tem fornecedores, você tem uma espécie de pessoas que trabalham um pouco fornecendo uma necessidade, suprindo uma demanda. E não essa coisa que tipo, gente, quero fazer isso. E aí, como que a gente resolve? E aí um dá uma ideia, e aí a gente grava como equipe. Então, acho que sem isso meu trabalho não existiria. Acho que também não teria chegado onde ele chegou hoje. Porque eu tenho pessoas que são muito parceiras. Então, às vezes é isso. Às vezes a Carolina Calegaro, que é a diretora do Perfid Iguana junto comigo, às vezes ela só tá lá na performance para estar perto. Eu nem precisaria dela, é um trabalho que eu vou fazer sozinho, e ela vai. E ela acompanha, e depois ela dá uma devolutiva, e ela ajuda. E isso, qual é a questão disso? Isso muda o estado de presença. Isso muda o posicionamento de quem performa. O trabalho sozinho, claro, ele existe, ele é possível, mas ele é muito árido, pelo menos para mim. Eu sinto ele muito árido. Você fica sem amparo, você não se dá algum ruim, você tá ali completamente sozinho. Então, acho que isso é muito central. E esse diálogo que tem a ver com a minha formação no campo do teatro também, com esses vários trabalhos no campo da dança, fazem com que as minhas performances demandem muito ensaio. O que é algo que, para muitos trabalhos e muitos artistas, é algo muito estranho. Não faz parte. Isso aí, você podia também discorrer um pouquinho mais, poucos temas interessantes, porque a performance, ela tem essa mentira, né? Acho que é um clichê meio mentiroso que colou, né? Que é como, performance, você chega, vai e faz. Assim, né? É claro, acho que é diferente do que a gente costuma entender como ensaio, e acho que isso é uma particularidade do seu trabalho. Mas eu fico pensando, quando a gente começa a estudar performance, às vezes a gente se depara assim com uma quantidade de pré-estudos. Tudo bem, o fazer, ir lá e fazer, talvez não seja algo que se assemelha a um processo de criação teatral, que a gente com um ano em sala de ensaio, fazendo. Mas assim, até para se chegar, pensando na ideia do programa performativo, né? Ou então quais são mesmo esses materiais, talvez aquele acontecimento com o público, diante do público, não tenha sido feito previamente, mas se ensaia, eu fico pensando no sentido do desenvolvimento do projeto, dos estudos materiais, e não sei, às vezes muito mais do que se imagina, né? Assim. Sim, eu assim, falando bem como funciona para mim, né? O espaço da sala de ensaio é um espaço para eu jogar fora todas as ideias que eu tenho. Porque eu sinto que esse lance da performance de vai e faz, ele deixa os artistas muito reféns das suas ideias. Isso é muito perigoso. Então, nossa, tive uma ideia que se eu fizer tal coisa com aquele público vai gerar tal resultado e eu vou discutir tal questão. Talvez sim. Mas isso, pelo menos me parece que restringe um pouco possibilidades de abertura, lógicas de composição. Então, eu geralmente vou para a sala de ensaio com uma câmera. Isso é desde 2013. Eu tenho inclusive os vídeos de 2013 que eu acho divertidíssimos, assim. Ligo a câmera e fico fazendo umas coisas completamente aleatórias.
coisas que eu chego pensando, falo, eu queria fazer isso hoje, assim, tá. Aí eu começo a fazer, eu acho um saco, aí eu falo, bom, talvez, o que tem aqui nessa sala? Tem 3 tabelas, tem um tripé, aí eu faço alguma outra coisa, aí eu faço outra, aí eu tomo um café, e aí, assim, eu produzo muito material em vídeo. Tem coisas, inclusive, que viram vídeo performances depois. Falam, nossa, isso aqui ficou muito interessante, esse registro do ensaio. Poderia virar um outro trabalho. Aí eu refaço, por aí vai. Então tem essa etapa de gastar muito. E depois disso, começa uma etapa que eu acho que tem a ver com ouvir a demanda do trabalho que começa a aparecer. Porque isso tira essa dimensão do sujeito que propõe. E coloca assim um pouco, bom, tá aparecendo isso aqui. O que é isso aqui? Tá bom. Tem esse tempo, tem essa forma coreográfica, tem esse objeto que tá aparecendo, assim. O que eu preciso fazer para dar conta disso? E aí é uma coisa que é um pouco mais técnica e que tem a ver, acho que, com cada proposta. Então, para isso aqui eu preciso de um treino de olhar. Então vamos ficar um pouco em cima desse treino de olhar. Não, para isso aqui parece que é uma coisa um pouco mais ali, né, aeróbica, assim, vou precisar gastar, suar, vamos focar nisso. Então não é engraçado, assim, não tem uma, o meu preparo técnico é esse aqui, ele tem a ver com todos os trabalhos. Não, a coisa varia, assim, fortemente. E acho que tem uma afetação muito grande por essas figuras que vão trabalhando comigo. Então, quando vem a Carolina, ela vem com uma formação muito sólida em contato e improvisação. É o que a gente faz? Não é. Pelo contrário. Sim, se eu vou numa jam, eu duro 1 minuto. Fracasso. Mas tem alguma coisa ali, uma própria lógica de presença cênica, da qual eu, inclusive, discordo. E eu e a Cacá, a gente briga o tempo inteiro em sala de ensaio, discute um monte, para tentar chegar num lugar ali que é próprio do trabalho. Então, por exemplo, quando eu escrevo o dossiê da venda, tem assim, acho que quase um parágrafo sobre olhar, sobre como você precisa olhar para o público. Que é uma coisa que a gente só descobriu fazendo, ensaiando. E é muito minucioso. Você precisa olhar como se estivesse vendendo um produto mais silenciosamente. O que é isso para a pessoa que for fazer? Eu não faço a menor ideia. Mas enquanto processo, isso foi muito central para a gente. Então os ensaios eles vêm nesse sentido, assim, de desgastar a ideia e de burilar estado de presença. Para chegar ali numa coisa que assim, não é qualquer nota. Não é o paga de louco e chama de performance. Pelo contrário. Eu acho que isso fica evidente nos trabalhos. Eu sinto que mesmo quem tem uma série de preconceitos com performance, vê e identifica alguma dimensão de trabalho. Porque isso é uma coisa que eu tenho, assim. Eu vejo trabalhos e eu falo assim, teve trabalho aqui. Ou não teve trabalho aqui. E sei lá, posso estar errado, mas para mim isso é uma coisa muito importante. Mesmo que, não seja muito legal, não seja muito minha coisa, quando eu vejo que teve trabalho, eu entro um pouco mais. Sim. Eu me engajo um pouco mais. Assim, tá bom, consigo ver vocês um pouco na elaboração disso. E, bom, falamos de duração no sentido da realização da performance do trabalho, mas você está falando de todo um processo de criação. Tudo bem, as técnicas, os procedimentos, os treinamentos variam com a empreitada. Esse tempo de burilação, de criação, de sala de ensaio, como é que ele costuma ser enquanto duração no seu caso, nos seus trabalhos? Talvez eles sejam diferentes, né? Mas entre o Renan começar a vislumbrar um tema, uma ideia, um material e esse momento da partilha com o público, ou o que seja... como é que costuma ser a sua criação, né? São processos muito intensos, muito rápidos, vários por ano, ou eles se deleitam mais assim? Eu acho que eles são vários por ano e eles são concomitantes, então tem muito artista que eu adoro, que eu conheço, que é isso, eu tô em um trabalho e é nele. Eu não posso pensar em mais nada até eu passar por isso. Eu não tenho isso, eu tenho uma coisa mesmo muito, assim, meio quase rizomática, assim. Então, fica em ebulição várias coisas por muito tempo, mas elas ficam ali um pouco cozinhando ali num fogo meio baixo, eu sinto. Então,
tá lá, assim, tem muita coisa do caderno de anotação, por conta da própria formação em visuais. E aí, sei lá, esse da SP Art. Eu tava, assim, pensando zero. Aí chega o galerista e fala, olha, quero botar uma performance na feira. A feira é daqui a 20 dias. E aí é uma, assim, é abrir caderno e ficar assim, nossa, gente, o que tem a ver? O que eu mexo? Assim, pra onde vai? E aí pega uma coisa daqui, pega outra dali, junta, é um pouco rápido aí nesse sentido. Faz a proposta, aprovado, manda executar os cubos e vou fazer. Então, e aí eu também proponho algo que eu sei que eu vou dar conta em pouco tempo. Porque veio uma demanda, assim, ou sei lá, um trabalho comissionado, às vezes vem um Sesc que fala, putz, tem essa data. Jamais eu vou falar não. Jamais, não, vamos, eu penso. A gente dá um jeito, a galera precisa trabalhar, assim. Às vezes dá mais certo, às vezes dá menos certo. Mas tem também processos que aí eles são longos. Acho que não muito longos. Eu também, acho que assim, pra mim quando passa, sei lá, de 5, 6 meses, a coisa quase começa a desandar. Então agora a gente tá em um que estreia em agosto, que chama Fantasias Brasileiras, que é um projeto do nosso fomento em parceria com o Teatro Municipal de São Paulo, que a gente tá ensaiando 6 meses. E que aí eu de fato, assim, 6 meses tá parecendo quase pouco. Mas porque tem 4 performances em cena, é na rua, no centro de São Paulo, tá lidando com uma dimensão histórica, sabe assim, tem muita coisa ao mesmo tempo, tem uma equipe grande trabalhando, e acho que é o primeiro momento em que eu tô totalmente de fora, em que eu tô ali numa função de diretor. Então também é ocupar um lugar novo, assim, pra mim, que é super legal, mas ele vai demandar mais tempo, porque eu preciso também me reconhecer nesse outro lugar. Lidar com gente que eu nunca trabalhei antes. Então é isso, é meio caso a caso, mas muito longo, assim, essa coisa de ficar, sei lá, 3 anos no mesmo processo. Isso meu signo de Sagitário não permite. Não permite. A flecha fica meio frouxinha, assim, tem que ir. Bora pra frente. Coisa boa de retomar essa questão da narrativa histórica, porque a gente, no Brasil, tem essa figura do Flávio de Carvalho nos anos 20 como o precursor ali da arte da performance, antes disso virar uma questão no contexto estadunidense e europeu. Que eu, pessoalmente, eu acho muito legal de ter essa imagem do Flávio de Carvalho, mas, enquanto um artista muito moderno que ele era, eu não sei se era de fato a preocupação dele, porque ele sai na rua com um traje chamado New Look, com uma sainha, ele era uma figura super alta, assim, muito um tipão de artista, mas eu não sei muito se a preocupação dele de fato estava em termos, sabe assim, uma discussão de gênero que aponta na imagem quando a gente lê para ela hoje. Era um artista que inclusive estava trabalhando muito no teatro, escrevia peças, né? Teve ali o Bailado do Deus Morto. Então acho que ele é esse ponto que mostra que existe também uma história fora dessa curva, porque em vários dos textos a gente não encontra o Flávio de Carvalho. Mesmo o Lígia Clark e o Oiticica, que várias décadas depois são centrais e são muito fortes, mesmo no contexto europeu, como os artistas brasileiros da performance, da arte contemporânea, vez ou outra eles não aparecem. Então, acho que ainda tem uma história para se contar. No caso do Brasil, no caso da América Latina, tem um livro sobre, né, performance em Cuba, tem um outro sobre performance no Chile, que conta algumas outras narrativas que a gente consegue acessar. Mas é engraçado, assim, eu não tenho uma preocupação no momento em deixar de contar essa história hegemônica, porque eu acho que ela ainda é muito pouco contada. Então, eu sempre, em aula, em grupo de estudos, eu sempre apresento ela, peço as leituras. Eu acho que é preciso ler a Roseli Goldberg, como é preciso ler a Regina Melin. A Regina Melin tem ali a pequenininha historiografia dela do Brasil, que é um livro super legal, bem introdutório, chama Performance nas Artes Visuais. Bem pequenininho, assim, bem legal. Então, a gente tem, sei lá, tem o Cohen, com o livro de performance dele pela perspectiva. A gente tem ali os nossos pontos.
Acho que seria muito legal se alguém tivesse esse trabalho histórico, e aí teria que, acho que ser uma historiadora, sabe? Vamos recontar esses 100 anos aqui no Brasil, ver qual é o que tinha aqui no período moderno, quem que estava fazendo o quê, como que, assim, sei lá, Teatro Experimental do Negro estava conversando, fazer mesmo um trabalho forte de elaboração. A Claire Bishop tem um capítulo sobre arte brasileira nesse livro novo, inclusive, que é bem interessante, assim, sobre a coisa da intervenção, Grupo 3, Nós 3, que acho que é um pouco nesse sentido. Mas eu não tô muito focado nisso no momento. Qual é meu foco nesse sentido? Eu só tenho feito pesquisa sobre artista brasileiro. Brasileiros, essa galera aqui. No pós-doc agora eu ampliei um pouco para América Latina, porque acho que a questão que eu estou tratando, que é sobre violência, como a América Latina viveu essas ditaduras todas, eu acho que tem uma abordagem que é um pouco semelhante em alguns países, e que conta um pouco da narrativa no Brasil, e que é completamente diferente da abordagem da violência nesse contexto europeu. O uso é outro da lógica da violência. E isso veio para mim durante o doutorado. Porque quando a gente se conheceu ali no começo, eu ainda tinha os europeus na jogada. Então eu pesquisava o Rainer Goebbels, o Romeo Castellucci. E aí quando eu fui para a Alemanha na Bolsa Sanduíche do pós-doc, eu tirei essa galera fora. Falei, não vai dar. Eles já estão falando muito de si mesmo. Chega. O que esse brasileiro vai falar sobre eles? Não ajuda nenhum dos dois lados, assim. Eles não estão precisando, a gente não está precisando. Sim. E aí foi essa mudança. E a partir disso, 2019, eu falei, não, gente, eu preciso ter um recorte de pesquisa para falar da nossa galera, e aí o que me interessa, falar do nosso momento. Então, é a galera que está aqui agora, produzindo junto, com os mesmos problemas. Eu, enquanto artista que pesquisa, vou tentar falar sobre os meus pares. Acho que isso, para mim, dentro da academia, é muito importante. Super! Nossa, demais! Maravilha! Vamos, então, para... Pode ser uma obra de uma pessoa que já morreu? Pode, né? Pode. Então, eu tô falando da coisa do hoje, mas quero me desdizer, assim, porque acho que é isso, assim, quando eu li a proposta, né, eu fui brifado, a primeira coisa que me veio foi esse balé que a gente está trabalhando nessa criação nova, que é o Balé Quarto Centenário, e que eu estou muito encantado por ele. Então, eu queria falar um pouquinho dele, apresentar ele, porque ele foi um balé que foi criado em 53, para que a estreia do balé fosse em 54, na comemoração dos 400 anos da cidade de São Paulo. Ele foi um balé que foi dirigido por um europeu, pelo Aurélio Milos, que veio para o Brasil para dirigir essa que seria a primeira companhia profissional de dança do Brasil, no Teatro Municipal. E é muito curioso, porque eles chegam em 53 e são extintos ali, né? A companhia acaba em 55, dura muito pouco, dura 2 anos. E aí eles criam alguns balés que são, assim, até hoje, muito instigantes em termos de cenografia, de figurino, porque aí os artistas brasileiros do período vêm produzir. Okay. Então, um dos balés é o Flávio de Carvalho, que faz o cenário e figurino, que é a Cangaceira. No outro é o Di Cavalcanti, que faz toda a composição espacial, visual. E tem coisas muito, assim, se der para botar uma imagenzinha, então, por exemplo, no balé do Di Cavalcanti, chama Lenda do Amor Impossível. E é sobre a lenda da Yara. A Yara, o pescador, um se apaixona pelo outro, assim, é bem historinha. Mas, formalmente, ele cria um coro de seres míticos, que são figuras totalmente queer,
Então tem um dos seres míticos que tem 6 peitos. Então a figura é muito legal, porque o figurino tem até hoje no acervo do Municipal, às vezes eles exibem e tudo mais. Então é uma roupa com 6 tetas, uma embaixinho da outra, assim, todas. E todas as figuras são nesse sentido, assim. Então você fala assim, nossa, tem alguma coisa ali. A própria Yara tem o rosto dividido na metade, e aí o pescador também, então um completa o outro. Super cubista, porque, né, no momento isso ainda estava rolando um pouco. Esse balé também é um balé sem trilha sonora. Então os bailarinos ficavam na coxia, fazendo barulho, fazendo som de floresta. A gente, 53. Um bailarino com uma roupa que ele odiava, com 6 tetas, o outro ali no cenário, no fundo da coxia, fazendo uns barulhos. Então tem uma coisa ali que a gente perdeu, porque a gente não tem nenhum vídeo desses balés, assim, é muito pouco material, mas você vê em uma foto ou outra, em uma narrativa ou outra, que era, assim, muito radical. Não à toa, foi interrompido um ano depois. Porque era uma coisa ali... demais pro momento. Altamente experimental. Claro, tinham balés menos experimentais, mas os balés que eu estou pesquisando no momento para essa criação são os mais experimentais, que são os de temática brasileira. Então é muito curioso pensar nessa coisa um pouco ufanista, um pouco nacionalista, com um grau de experimentação que vem dos artistas que falam, ah, beleza, é para falar sobre cangaço, que é o caso do Flávio de Carvalho, então eu vou fazer uma viagem mítica. Então, assim, escrevam, tem umas entrevistas muito legais com os bailarinos, hoje vários já falecidos, alguns bem idosos. Foi um balé mesmo que, apesar da breve vida, criou uma escola, porque esses bailarinos saíram em 55, viraram professores, artistas, formadores, com repertório que, assim, formou a nossa cena em São Paulo. É muito legal ver esse lastro, assim. Então, acho que essa seria a indicação. Dá para ver o balé e, para quem quiser, né, aí 9 de agosto, tem aí a estreia da nossa versão desses balés. Maravilhoso! Então fica aí essa dica, a gente vai atrás da imagem para colocar aqui para vocês também. Posso essa mandar, estreia, sim, maravilha. Falei isso já, Renan tem um baita site com super portfólio, acesso aos textos que ele produz, nas redes sociais também sempre compartilha, né, aquilo que ele está produzindo, fotos maravilhosas dos trabalhos, dá para vocês acompanharem. E eu indico fortemente, fiquem de olho se tiver grupo de estudos, oficinas, aulas, para quem se interessa por esta arte da performance, esse campo mais escorregadio do que casca de banana, mas extremamente fascinante, é uma pessoa para acompanhar de perto. A gente fica por aqui, então é isso? Obrigadíssimo pela Obrigada chance a de você. bater esse papo tão gostoso. Não, maravilha, você vai voltar. Eu assim espero. Já tá combinado.